Mas quando o assunto é o digital, como que o branding pode auxiliar a marca a se posicionar nesse universo? É para conversar sobre isso com a gente que a gente traz a nossa próxima convidada. A Sabrina é a Head de Planejamento da FFWD, ela também é sócia da FF Inc. e atua na estratégia dos nossos clientes. Bem-vinda, Sabrina, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Conta pra gente um pouquinho sobre o branding no digital. Obrigada, Gabi, pela introdução. Olá, pessoal, bem-vindos ao Digital Day, né? Sei que já tiveram algumas palestras aqui antes, estou acompanhando tudo, mas hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o branding. E mais do que sobre o branding, do que aprofundar em relação a isso, eu gostaria de falar muito sobre a consistência na transformação. Porque o branding dentro do digital, ele requer um olharzinho um pouquinho mais específico. Vamos lá comigo. Primeiro de tudo, vamos passar um pouquinho o que é branding, né? Vamos retomar um pouco esse assunto, vamos conectar aí com a essência da coisa. O branding, ele não é apenas uma tagline, um logo bonito, um sistema visual perfeito, né? Tampouco ele é algo que deve ser experienciado e vivido apenas pela equipe do marketing, que é uma coisa que a gente sabe, né, que acontece bastante. O branding, ele também é muito mais do que a estratégia da marca. Tá, mas vamos lá, o que é branding, afinal, né? Ele não é tantas coisas, mas o que ele é? O branding é quem é a marca. É todo um sistema, todo um guia, vamos dizer assim, todo um estudo que indica qual o propósito da marca, qual o sistema de valor dela, o que ela faz no mundo, qual o propósito grande que ela tem em relação à existência dela mesmo, né? Isso reflete, consequentemente, nos produtos que a marca faz e como ela se comunica com os consumidores. E também ele pode ser visto como quem traduz, né? Quem traduz como a marca fala, o que a marca pensa, o que a marca faz. Bom, vou voltar uns passinhos antes aqui e queria falar que hoje eu não vou comentar muito sobre como você chega num bom branding. Para isso, existem inúmeras empresas no mercado, inúmeras metodologias, mas eu quero reiterar que o branding não é aleatório. Ele nunca é feito a partir de eu acho. Ele tem inúmeras pesquisas, inúmeras metodologias que são aplicadas para se conseguir um bom resultado. O que eu vou falar hoje é muito sobre o pós, né? Sobre a continuação, sobre o beleza. Fiz um projeto de branding, minha marca já tem um bom branding formatado. O que eu faço agora? Como que eu vou e como que eu entro, né, nesse universo digital, ou como que eu me mantenho nesse universo digital que está em constante transformação, sem perder minha relevância, sem entrar num viés de inconsistência e acabar perdendo o rumo de quem que a marca é ali dentro. Então vamos lá. O branding, como eu falei antes, é o que a marca, né, ele traduz o que a marca faz, o que ela pensa, o que ela fala. Então, como que isso acontece? Vou dar alguns exemplos, tá? O branding traduz o que a marca faz quando a gente pensa pela perspectiva de experiência. O que a marca faz de produto, o que a marca entrega em termos de experiência para o consumidor num pós-venda, o que a marca entrega no site, na experiência em si do site, né? Por onde que o consumidor passa, o que é importante, como que a experiência dentro do meu e-commerce, por um exemplo, se difere e se destaca, como que ele traduz a minha essência. O branding também traduz como a marca fala através das narrativas. Seja num filme de posicionamento, seja num filme de lançamento de produto, seja na criação do conteúdo, seja no atendimento do saque. E traduz também como a marca pensa a partir de uma perspectiva bem conectada ali com o propósito da marca. O que para além do que eu oferto de produto, porque eu oferto de serviço, eu consigo entregar para o mundo, né? Como que eu expresso esse propósito, com que projetos que a marca se conecta e se faz presente e se faz traduzir, né? Faz a essência dela se mostrar. A gente sempre fala que marcas são como pessoas. E por que a gente fala isso, né? É uma análise bem interessante de a gente pensar a questão de que o branding, ele está sempre em construção. As marcas estão sempre em construção, assim como nós, pessoas. Então vamos lá, se pergunta, você sempre foi exatamente a mesma coisa, falou sobre a mesma coisa, se interessou sobre os mesmos assuntos? Acredito que a resposta é não, né?
A marca entra exatamente pelo mesmo viés. Qualquer marca. A gente usa bastante para falar também sobre o momento de vida, né? O momento de vida, a evolução da marca, a questão das maturidades quando a gente olha para o viés de negócio. Mas quando a gente olha para a marca em si, para, vamos lá, branding, posicionamento, isso muda bastante ao longo dos anos. A gente entra em contato com outros assuntos, com outras pessoas, a gente agrega cultura, enfim, a gente se transforma, né? Visualmente, às vezes também acontece. Então as marcas passam por esse mesmo processo de evolução. Só que isso reflete de uma forma que os consumidores percebem muito, né? Os consumidores que acompanham a marca. E o que é importante? Como que a gente não se perde dentro disso? Como que as pessoas não se perdem? A gente mantém a nossa essência. A essência é algo que sempre vai estar presente com a gente. Olhando pela mesma perspectiva, né, de pessoas. Você sabe de onde você veio, o que você passou, qual é a sua história. As marcas também. Para elas não perderem a essência delas, elas podem se transformar, mas elas vão manter o seu propósito bem alinhado, a sua razão de ser no mundo, a sua personalidade. Com, claro, algumas adaptações aqui e ali, porque é assim que a vida acontece. Bom, assim como as pessoas, as marcas mudam, estão sempre em construção, estão sempre evoluindo. O branding é algo contínuo, ele ganha vida nas ações, ele ganha vida no dia a dia, né? Ele significa e é ressignificado constantemente. Isso, claro, sempre, eu vou reforçar isso inúmeras vezes ao longo da palestra, mantendo a essência. O branding é a essência. Quem a marca é, não deve mudar, mas todo o universo em volta das experiências da fala, isso pode mudar, né? As narrativas que se constroem, isso pode e isso deve. E a gente vem ao ponto extremamente importante que é, onde que o branding encontra o digital? E essa resposta ela é simples. O branding encontra o digital exatamente no desafio de se transformar constantemente. Vou falar um pouquinho sobre o contexto do digital, né? O que ele representa para as marcas no geral. Quando a gente olha para o universo digital, em que a gente tem diversos pontos de contato ali dentro e pontos de contato que são importantes para as marcas. Não vou nem entrar aqui em mérito de se as marcas devem estar ou não no digital, acredito que todo mundo já entendeu isso é extremamente importante. Não existe quase a possibilidade de uma marca estar presente no mundo e não ter uma presença digital, seja ela qual for, né? Mas o que acontece dentro desse digital? O digital, ele impôs uma mudança muito mais rápida para as marcas. Se antes as marcas se adaptavam no ritmo do mundo que não era digital, né? A partir do momento que entra essa nova realidade, que entra não só a internet, né? Mas que entra o ritmo que a gente vive hoje de produção de conteúdo, um mundo muito mais acelerado, as marcas precisam seguir esse ritmo, correndo o risco de não seguir, no caso, e ficar um pouco para trás, né? Então vamos lá, o que a gente tem dentro disso? Lembrando, o branding representa marcas que estão em constante evolução. O branding, a gente sempre fala que é uma palavra no gerúndio, né? O ING ali, ele representa a continuidade da coisa. Então, o branding, ele não deve ser algo extremamente fixo, não deve ser algo engessado. Um bom branding, um bom projeto de branding, vou até voltar para essa parte de projetos, né? Um bom projeto de branding, ele precisa prever que a marca vai se adaptar, que a marca vai se transformar, seja qual for o ritmo do momento. Que a marca tem narrativas que vão se encaixar melhor agora, tem narrativas que não foram nem previstas durante o projeto, mas que futuramente podem entrar em pauta, né? Podem ser algo importante para a marca falar, para a marca estar presente. Tem experiências. Quando a gente olha, estou focando bem no digital agora, né? Quando a gente olha para o site, você não vai oferecer eternamente a mesma experiência de compra no seu site. Você vai mudar porque tem tendências que vão surgindo, tem necessidades do consumidor também que vão surgindo. Então isso é importante, é por isso que é importante a adaptabilidade do branding, né? E a permissão disso. E por que o digital, então, ele é um ponto de contato que não pode ser ignorado? Vamos olhar um pouquinho para as formas de consumo hoje em dia. Todo mundo consome conteúdo, consome informação no meio digital.
A gente tem grande parte da população do mundo, né, que é digitalizada, que está presente nas redes sociais, que está presente nos sites, enfim, que faz toda essa navegação de contato com as marcas a partir do digital. É muito comum, inclusive, que o primeiro contato com a marca, qualquer que ela seja no digital. Pode ser por causa de um anúncio, pode ser por uma indicação de um amigo, qualquer que seja o fator. É muito comum que isso aconteça no digital, né? A gente tá com o celular quase todos os dias colado na gente, a gente olha o Instagram, a gente olha o Twitter, a gente olha o YouTube, a gente olha várias redes e as marcas estão ali presentes. E marcas que a gente nem conhecia, a gente passa a conhecer muitas vezes por causa do digital. Então, o universo digital, falando de redes sociais, falando de site, qualquer que for a presença, ele é extremamente relevante. Ele pode ser o primeiro ponto de contato da sua marca com as pessoas, com os consumidores, com os clientes, né, que ainda não são necessariamente clientes da marca. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem de uma forma muito mais escancarada, exatamente por toda essa digitalização de grande parte das marcas, a concorrência. Se antes a gente concorria com marcas que trabalhavam no mesmo nicho, que tinham produtos que competiam um com o outro, hoje a nossa concorrência está bem diferente. A gente compete por atenção. A gente compete com marcas que são completamente diferentes, que são menores ou extremamente maiores que a nossa marca. A gente precisa entender o papel do branding no digital. Que o papel do branding ali dentro é manter a relevância das marcas, é manter a coerência das narrativas, é manter a coerência das experiências, é fazer com que a marca não entre numa produção de... Vou até fazer uma conexão muito maior com o conteúdo, que é o que a gente consome muito mais no dia a dia, né? O que a gente acaba entrando em contato dentro das redes sociais. Então o branding é o que faz com que as marcas não entrem numa produção de conteúdo commodity, em que todo mundo está fazendo a mesma coisa e você não consegue mais diferenciar que marca é qual, com quem que eu estou interagindo. O branding, ele mantém a identidade da marca e as características dela, essa essência que a gente comentou antes, como um pilar extremamente importante para qualquer ação. Presença digital nada mais é do que exatamente esses pilares, né? O que a marca faz, o que a marca fala. Entrando bem nesse viés da fala, né? Como eu comentei com vocês que eu ia falar bastante sobre conteúdo, que eu vou conectar muito mais que isso para a gente gerar um link aqui mental das nossas experiências do dia a dia. O que acontece, então? A gente tem um risco muito grande e que aí a gente entra sim, né, na sala do marketing, de que as marcas percam a relevância através de falas inconsistentes, através de conteúdos que não estão de acordo com aquele universo que o branding proporciona. E o outro risco, né, o outro lado da moeda é a gente se manter tão engessado sobre um guide de marca, sobre um guia de branding, ou seja, qual for a ferramenta utilizada, e que a gente não se adapta ao que o digital está pedindo, ao que os consumidores querem ver, os formatos que eles querem consumir, e essa velocidade mesmo de mercado, né, que é extremamente importante. E o digital, a concorrência, né, realmente ela é tão grande que a gente adicionou hoje em dia novas camadas de concorrência. Não estou competindo só com marca. Eu vi esses dias uma apresentação que tinha um slide muito interessante. As marcas, elas competem hoje em dia também com os conteúdo, né, com os creators, influencers, qualquer que seja o nome. E nessa apresentação falava que as marcas, elas precisam se tornar criadores de conteúdo, porque os criadores de conteúdo estão se tornando marcas. E como que eles estão se tornando marcas? Eles estão se tornando marcas porque eles estão entendendo, primeiro, que eles não são apenas pessoas falando para outras pessoas, mas que aquele sistema, aquela comunidade que eles criaram, são também o negócio dele, é a marca dele. Então, a gente entra, claro, num viés de branding pessoal, né, mas que está muito conectado com tudo que eu falei ainda assim, independente se é uma marca grande, se é uma marca pequena, se é um influenciador. O branding é importante, o branding é o guia da consistência toda da pessoa ou da marca. Mas quando a gente fala sobre competir, por que as marcas estão competindo?
Porque hoje em dia a gente tem criadores que compreenderam que são um negócio, que são uma marca, e que eles entendem o branding deles num nível tão aprofundado que a produção de conteúdo ela é tão coesa, ela é tão consistente, que ela chama a atenção, que ela conecta com as pessoas. Que as pessoas identificam aquilo não só porque é uma pessoa, porque tem de fato um rosto na frente da marca, mas porque esse branding é tão definido, esse posicionamento delas é tão claro, que isso conecta com as pessoas, né? E o branding, ele é um ferramental de conexão, ele é muito importante, né? É essência, a gente conecta por essência, gente. Isso é sempre, qualquer relação da vida, seja relação pessoal ou relação de marca, a gente se conecta dessa forma, né? E assim, claro que eu não tô falando aqui, o criador de conteúdo compete com a marca. Compete se a gente não fizer as coisas direito, né? Se o branding não for bem definido, se o posicionamento não estiver claro, se a gente não conseguir de fato entregar uma narrativa que se transforme e seja consistente. Os creators, claro, como você mencionou no começo da sua fala, na sua introdução, eles são ferramentas importantes para as marcas também, e são ferramentas também para as marcas construírem os brandings, né? Você fazer uma parceria, você se associar a um criador é importante como marca, importante tanto para a variação do conteúdo, quanto também para a conexão com outras comunidades e criação de narrativas conjuntas. Só que a gente tem que passar por um filtro, né? Como tudo que sai de uma marca, ele tem que ter um filtro do branding, tem que ter um olhar de posicionamento em cima. E as parcerias que se fazem é a mesma coisa. Não adianta, né, conectar a sua marca um influenciador que não tem nada a ver com ela, que não representa, que não fala das mesmas coisas, que não se conecta com essa essência, né? É literalmente um conflito de afinidades. E dentro do universo digital também, a gente tem outro nível de competidores, que são as marcas nativas digitais, que são marcas que nasceram, foram criadas e foram pensadas para o ambiente digital. Normalmente é o único lugar que elas estão, né? Muitas vezes acontece isso. É uma marca que ela vende única e exclusivamente pela internet, ela se comunica única e exclusivamente pela internet. Não necessariamente a gente tem, né, só esse cenário, mas são marcas que elas entenderam o nível de transformação e elas entenderam a importância do branding, do propósito e do posicionamento. Hoje em dia a gente tem muitas DNVBs e muitos exemplos de marcas que começaram pequenas, estão expandindo, estão ganhando espaço, espaço na mídia, mas também espaço no coração dos consumidores e, consequentemente, no que eles consomem diariamente. São marcas que dominaram uma estratégia digital tão forte, mas também com um vínculo muito grande desse branding deles, né, desse propósito deles no mundo, e eles falam sobre isso de uma forma muito mais aberta e muito mais transparente do que várias corporações e marcas maiores permitem. Então eles entram como competidor em relação a esse universo, né? E bom, gente, eu toquei um pouquinho de terror aqui em relação à competição por atenção, para reforçar, né, que o que mantém as marcas como relevantes e como importantes, de fato, é a consistência e a habilidade, a capacidade de se transformar sem se perder ao longo do caminho, sem deixar o consumidor confuso, sem começar a copiar e a fazer o que todos os outros fazem. Essa noção de identidade de marca, né, que vem muito das noções de branding. Identidade não é só visual, não, é identidade mesmo, né, como eu falei bastante, a essência. Ela é importante para que as transformações elas não sejam aleatórias. As transformações elas precisam primeiro de flexibilidade, mas também a noção de que nada é aleatório, né? Que nada é feito sem querer. Na realidade, uma marca que tem um propósito bem definido, tudo que ela faz é proposital e está conectado ao branding, está conectado a quem ela é. Mas muito do que eu quero trazer hoje é o fato de que
para ser fiel ao posicionamento, para ser fiel à sua essência hoje em dia, as marcas precisam entender que isso não é ser engessado, que isso não é estar sempre da mesma forma, estar sempre agindo e pensando e falando coisas que a gente falava há um tempo atrás, né? Não tem nada a ver com isso. É exatamente o fato de que um bom projeto de branding, um bom branding, ele precisa passar pela flexibilização, pela experimentação, pela renovação. Então, o que eu quero trazer hoje, né? Eu quero trazer que ser consistente não significa ser estático. Marcas, experimentem. Vocês estão no digital, o digital permite teste. E o teste, como eu falei, não é aleatório. O teste, ele vai te fornecer dados, ele vai te fornecer desde como aquela experiência, aquele conteúdo performou, até como foi a reação das pessoas. E tudo isso é extremamente rico para que a marca não fique parada no tempo, né? O branding está sempre em construção, as marcas estão sempre em construção. Tudo é gerúndio aqui, né? Como que eu concluo aqui minha fala hoje? O primeiro de tudo marcas, se vocês não estão no digital ainda, por favor. E marcas que estão no digital, não fiquem paradas, não fiquem estáticas. Não se engessem sobre um guide, sobre um livro, né? Do Branding Book, como o livro guia, meu Deus, a coisa mais importante da marca, e na realidade não é, né? A coisa mais importante da marca é a marca em si, esse propósito que ela tem, e que sim, ele deve estar registrado, ele deve estar escrito, ele deve ser passado para todos os profissionais que trabalham com isso, que têm essa responsabilidade de levar a marca de forma traduzida para os consumidores que comunicam. Quando eu falo consumidores, não quero nem só dizer consumidor, né, externo. Os colaboradores são consumidores da marca, eles vivem a cultura. O branding realmente... O branding é tudo. O branding permeia todos os aspectos da existência de uma marca. Então, o branding nesse universo digital, ele não pode nunca ser apenas, vamos lá, um brand book seguido à risca, né? Isso é extremamente importante. Não dá para ser fixo, não dá para ser estático, não dá para perder tempo, mas também não dá para ser aleatório. Mas o recado principal é que o posicionamento, o branding, o propósito, a forma como ele se traduz, como ele conversa com os consumidores, ele precisa levar em consideração que a marca está em constante movimento e que a marca vai se transformar. Então é sobre isso, é sobre movimentar. Bom, pessoal, obrigada. Eu vou conversar um pouquinho aqui com a Gabi, acho que ela tem algumas perguntas para fazer. Nossa, Sabrina, foram várias reflexões legais. Muito obrigada por compartilhar com a gente. É muito interessante como tudo fica interligado mesmo, né? Mas uma questão que eu fiquei me colocando aqui sobre o posicionamento da marca em diversos canais, né? Eu, inclusive, fiquei pensando naquele meme famoso de, tipo, você no LinkedIn, você no Facebook, você no Instagram e tudo mais. Como que fica esse equilíbrio de o que a marca é, da essência dela e de como ela se adapta à essência dos canais em que ela está comunicando? Bom, primeiro eu volto ao que eu falei bastante na palestra, que nenhum movimento da marca ele deve ser aleatório. Primeiro de tudo, né? Ele não deve ser aleatório. E vou fazer novamente paralelo com pessoas, né? As pessoas agem no seu círculo de amizades mais próximos, família, da mesma forma como elas agem no trabalho? Não necessariamente, né? Normalmente existe alguma adaptação, mas você mantém a sua personalidade, você se mantém fiel. O que muda normalmente é o que você fala, quais assuntos do seu dia a dia, da sua vida que aquele ambiente permite. E a visão de canais dentro do digital traz bastante isso. Claro que aqui a gente adiciona outras camadas, que é o que aquele canal exige em termos de formato, o que a gente tem de assunto relevante, o que é importante para estar falando ali. E claro que aqui a gente precisa considerar também que marcas nos canais digitais, como eu falei, né, o canal digital é
o canal digital é um ponto de contato com o consumidor. A escuta ativa em relação ao que esse consumidor quer, ao que ele espera, é também bastante importante para a construção dessa relação, né, de como a marca se posiciona, o que ela fala em cada um dos canais. Uma escuta ativa e sempre esse check, né? Eu acho que eu falei bastante, o brand book não pode ser fixo. Não é fixo, mas precisa normalmente estar documentado. Então, se você tem clareza do propósito, é sempre passar por esse filtro crítico de conecta ou não conecta, né? E você acaba criando ferramentais para fazer isso. Com certeza, né? Ficou muito claro, eu acho, né? Para todo mundo que está assistindo. Inclusive, gente, deixem nos comentários aqui, interajam com a gente, contem o que vocês estão achando. E mais uma dúvida que eu acho que pode surgir, né, principalmente porque a gente está falando aqui com profissionais, né, da área de marketing e tudo mais. Como que é para o profissional entender essa medida de o que eu necessito adaptar, como que eu me mantenho consistente ao mesmo tempo que eu me transformo na hora de comunicar? Uhum. Olha, apesar de o branding não ser algo que a gente como profissional de marketing, né, tem que carregar sozinho, jamais. Quando a gente entra no mérito de comunicação, que é algo que faz muito parte do nosso dia a dia, o profissional de marketing é sim um pilar muito importante dentro disso, né? Ele é responsável por essa marca, por como essa marca fala, normalmente à frente de diversos projetos, né, que envolvem experiência. Então, assim, tem segredo específico? Não, mas com certeza é muito estudo, é uma compreensão muito clara de quem essa marca é, do que permite, o que não permite, e essa renovação. Estudo principalmente. Existem diversas vertentes, né, que falam sobre branding hoje em dia, diversas empresas especialistas, mas principalmente tem muito profissional bom que troca muito sobre posicionamento de marca, sobre ferramentas que você pode utilizar para medir de fato, né, se aquela marca está sendo consistente ou não. Principalmente é estudo, gente. Não tem outro caminho para além disso. Com certeza, gente. Mas muito obrigada, Sabrina. Acho que agora a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas. Você vai deixar algum contato, alguma coisa para quem tiver mais alguma dúvida? O meu e-mail vai aparecer aqui na tela, caso alguém queira entrar em contato, falar um pouquinho mais sobre esse universo de branding. Eu acho que é um dos meus assuntos favoritos de conversar sobre, então estou super disponível aí para trocas. E é isso, muito obrigada pelo espaço também, por esse evento, pelo Digital Day. É muito gostoso de participar, dessa vez, né, como palestrante. A gente agradece, está sendo um prazer.